Olá, seja bem-vindo ao canal Tax and Real Estate. O meu nome é Ruth Endo, eu sou advogada, especialista em direito tributário e atuante no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Essa série de vídeos que eu vou iniciar hoje trata da reforma tributária do consumo e seus impactos no setor imobiliário. Ao longo da série, eu vou detalhar operações específicas do setor, como locações de imóveis, compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária, loteamentos e outros empreendimentos imobiliários. Vou destacar as diferenças de tributação entre pessoa física e pessoa jurídica, quais são as mais vantajosas e em quais momentos e como elas podem ser estruturadas. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero trazer um pouco do geral, do overall dessa reforma tributária, um resumo, né, uma contextualização para que vocês entendam de uma vez por todas onde se encaixa o setor imobiliário dentro da reforma tributária do consumo que iniciou em 2023 através da Emenda Constitucional 132, que alterou o texto da Constituição Federal. Então, no Brasil, existe uma hierarquia normativa, sendo que a Constituição Federal é a norma mais poderosa, digamos assim, em termos menos técnicos. A Constituição Federal está no topo da pirâmide, ou seja, ela é a carta magna do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que é tão importante e que a reforma do consumo, né, a reforma tributária do consumo, teve início com uma alteração desse importante texto, mais importante de todos que temos aqui no Brasil, que é a Constituição Federal. Então, a emenda 132 trouxe algumas importantes alterações ao texto e, dentre elas, alterou os princípios. Alterou como? Trouxe novos princípios para o sistema tributário brasileiro já vigente, não revogou nenhum princípio. E eu vou explicar mais para frente por que isso é importante. Mas quais foram os princípios que a emenda constitucional 132 trouxe para o texto? Os princípios da simplicidade, transparência e neutralidade. A partir desses três princípios, fica claro que a intenção principal, o objetivo principal da reforma tributária do consumo foi eliminar complexidades tributárias pelas quais o Brasil era mundialmente conhecido e ainda é, né, porque ainda estamos nesse momento de transição, e também exterminar a guerra fiscal entre estados e municípios. E, ao meu ver, na minha opinião, fez isso de uma forma muito inteligente. Porque, através do sistema da neutralidade, do princípio da neutralidade, então, um desses princípios incluídos na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional 132, houve o quê? Uma vedação que os estados e municípios continuassem na guerra fiscal. Como isso, né? Estabeleceu-se a base ampla, ou seja, a alíquota que será de cada um dos tributos que foram instituídos através da Emenda Constitucional 132, que é o IBS a nível municipal e estadual, substituindo ISS e ICMS, e a CBS a nível federal, substituindo PIS e COFINS. Então, esses tributos, principalmente ICMS e ISS, causavam uma guerra fiscal entre os entes federativos, porque cada um tinha uma alíquota diferente e, mais do que isso, uma alíquota diferente para cada tipo de serviço e cada tipo de bens que circulam nos estados, no caso de ICMS. Então, isso gerava complexidade jurídica extrema, discussões judiciais infinitas e uma complexidade muito grande, principalmente quando se fala de logística, de trânsito de mercadorias entre estados e municípios. No setor imobiliário, veja, aí eu disse para vocês mais cedo que os princípios seriam importantes para nós analisarmos os impactos no setor imobiliário. E aqui fica a minha crítica. No setor imobiliário, essa complexidade não existia antes da reforma tributária do consumo. Então, né, apesar de elogiar, por um lado, a reforma tributária
com relação à forma inteligente que exterminou a guerra fiscal, né, e que exterminará com a vigência plena das normas a guerra fiscal entre estados e municípios, estabelecendo a base ampla, alíquota única, né, para todos os bens, todos os serviços em cada estado e cada município. Fica, por outro lado, aqui uma crítica minha relacionada ao setor imobiliário. Por quê? O setor imobiliário nunca viveu essa complexidade tributária, né? Então começa por aí. O setor imobiliário não pagava ICMS e não pagava ISS, porque locação de bens não é serviço, compra e venda de bens não é circulação de mercadoria. Então, basicamente, não havia esse tipo de complexidade no setor genuinamente imobiliário. Eu não estou falando aqui de construção, né? Que também tem influência no setor imobiliário. Estou falando do setor puro, né? A compra e vendas e as operações imobiliárias, inclusive incorporações imobiliárias que estavam sujeitos a um regime específico bem simplificado chamado RET. Eu vou entrar nesse tema nos próximos vídeos aí de forma mais detalhada. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa visão a respeito mais geral, né? Essa contextualização global de como o setor imobiliário se encaixa na reforma tributária do consumo. Então fica aqui a minha crítica, porque essa reforma tributária aí sim do consumo, né? Ela, ao meu ver, não deveria alcançar operações imobiliárias, tá? Então, se uma locação de bens hoje não paga ISS, por que ela vai ter que pagar IBS, que é o imposto que está substituindo o ISS no nosso ordenamento? Isso já começa a primeira crítica, né? O impacto aí de uma carga tributária a mais. Além disso, a complexidade, porque no setor do consumo, circulação de mercadorias, claro, haverá sim uma redução da complexidade. Porém, para o setor imobiliário, haverá um incremento da complexidade, que é, além da questão da carga tributária, a incidência de novos tributos, também a lógica da não cumulatividade, porque a reforma tributária trouxe também uma cadeia, né? Então, assim, a lógica da cadeia de insumos que vai sendo adquirida e cada um dos fornecedores vai recolhendo o IVA dual, né, que é o novo sistema de impostos que inclui CBS e IBS, de acordo com o seu faturamento, excluindo aquele imposto que foi pago no elo da cadeia anterior. No setor imobiliário, isso não existe praticamente quando se fala em compra e venda de imóveis entre particulares, por exemplo, ou até mesmo numa locação de imóveis. Não existem despesas relevantes todos os meses que possam sustentar ou justificar essa não cumulatividade como algo que vai beneficiar o contribuinte de modo a simplificar. Pelo contrário, gera complexidade. Então, basicamente, esse é o contexto geral da reforma tributária e o setor imobiliário, seus impactos, e mais tarde eu vou começar a destrinchar cada um dos temas específicos da reforma: locações, vendas, pessoa física, pessoa jurídica, corporação imobiliária, tudo aqui nessa série sobre a reforma tributária e os impactos no setor imobiliário. Se esse tema te interessa, se faz sentido para você, eu peço que você se inscreva nesse canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo a respeito dessas informações relacionadas a impostos, setor imobiliário e tudo que inclui a intersecção entre esses dois assuntos.